Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, doutora Evani de Oliveira Selva, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores, estudantes que nos visitam hoje, e declaro aberta a 31ª sessão ordinária da subseção 1 especializada em dissídios individuais, data de hoje. Consigno inicialmente a ausência justificada dos senhores ministros Lélios Bentes Correia, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontaine Pereira, Valmir Oliveira da Costa e Augusto César Leite de Carvalho. À exceção do ministro Alberto Bresciani, que está em licença médica, os demais estão afastados da jurisdição em razão do concurso nacional para ingresso na magistratura do trabalho. Esclareço aos senhores presentes que o ministro Brito Pereira, presidente do tribunal, está num outro evento aqui nesta casa e logo a seguir, brevemente, em poucos minutos, virá a SDI1 para presidi-lo. Eu estou presidindo apenas em razão da sua ausência. Vamos, então, agora prosseguir com os processos, com preferência dos senhores advogados. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta, embargos em agravo e recurso de revista 132.200 de 2006. Embargante ArcelorMittal Brasil S.A., embargados Magnesita Refratários S.A. e Vanderlei Cardoso Leandro. Está inscrito o doutor Mozart Vitor Russomano Neto, com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, tratam-se aqui de embargos interpostos pela empresa reclamada, ArcelorMittal Brasil S.A., contra a decisão proferida pela egrégia terceira turma desta Corte, que, no caso, não conheceu do seu recurso de revista contra a decisão regional do Tribunal da 17ª Região, Espírito Santo, que não reconheceu aqui a aplicabilidade da orientação jurisprudencial 191, que exime o dono da obra da responsabilidade subsidiária nesses casos de empreitadas de construção civil. E a matéria já é bastante conhecida e já foi aprofundada no julgamento do incidente de recurso de revista repetitivo do tema número 6, contrato de empreitada, dono da obra, responsabilidade, orientação jurisprudencial 191 da subseção 1, e que a matéria tinha sido examinada pelo Tribunal Regional da Terceira Região, na sua antiga súmula 42, exatamente no sentido que foi adotado pela decisão regional da 17ª Região, ou seja, só eximiria a responsabilidade do dono da obra quando se tratasse de empreitadas de pequeno valor, pequena monta. E aqui não seria o caso. Eu estou indo diretamente ao ponto. Ocorre que a egrégia turma, ao examinar o acórdão regional, entendeu que não haveria possibilidade de extrair do acórdão elementos suficientes que permitissem concluir que a nossa orientação jurisprudencial 191 não teria sido bem aplicada pela decisão regional. Então, esse é o tema
dos embargos. Os embargos vêm por contrariedade às súmulas 126 e 338 em 4 do Tribunal Superior do Trabalho, por sua má aplicação, trazendo também arestos ao cotejo de teses. E aqui, de início, nós todos reconhecemos as grandes dificuldades de se conhecer do recurso de embargos por contrariedade às súmulas 126 da nossa Corte, que reafirma o princípio de que nós, como instância extraordinária, não podemos proceder à revaloração do quadro fático probatório já feita pela instância ordinária. Mas, em casos excepcionais, para controlar a boa aplicação dos nossos verbetes jurisprudenciais, e desde que haja frontal contrariedade ao quadro fático probatório registrado no acordo regional, nós temos superado essa barreira. E aqui, nesse caso, com todas as vênias, me parece ser possível e necessário fazer isso. Porque constou do acordo regional transcrito pela turma de que a sua tese central seria que somente pessoas físicas ou jurídicas que contratarem pequenas empreitadas de forma eventual e por curto espaço de tempo estarão isentas da responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos ao autor. E, logo depois, eu transcrevo, em aspas, que, no caso dos autos, não há que se falar em dono de obra, haja vista que, nas próprias palavras da empresa recorrente, e vem, a realização de obras foi para expandir sua unidade industrial. Não sendo possível igualar essa situação com a situação do dono de uma obra sem fins lucrativos. Então, o fato foi que a obra em questão era uma obra e para a expansão da unidade industrial. Portanto, com todas as vênias, exatamente a situação que nós entendemos configurar a incidência da nossa orientação jurisprudencial 191. Ou seja, obra de construção civil, sem a limitação às obras de pequena monta, com empreiteiros que atuam eventualmente. Por isso, eu estou votando no sentido de conhecer dos embargos por contrariedade, a súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho, e no mérito, sendo breve, eu estou dando provimento a estes embargos para afastar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, ArcelorMittal Brasil S.A., pelos créditos trabalhistas devidos ao reclamante nesta demanda. É o meu voto. Excelência julga desde logo, não é? Tendo em vista que a matéria já está consolidada. Isso. Doutor Mozart, só o registro de presença? Somente registro, Excelência. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Mozart Vitor Russomano Neto. Pregão. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Embargos em agravo em recurso de revista 616.400 de 2009. Embargante Itaú Unibanco S.A. e outra embargada Soraya Abi Antônio. Está inscrito o doutor Mozart Vitor Russomano Neto, com a palavra relatora. Eu conheço dos embargos por contrariedade à súmula 294 do TST e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a prescrição total da pretensão de declaração de nulidade das alterações do plano de saúde e de pagamento das consequentes diferenças pecuniárias. Pois não. Doutor Mozart, se houver divergência, eu lhe concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, estão todos de acordo? Decisão unânime, temos o voto da relatora. Consignada a presença, doutor Mozart Vitor Russomano Neto. Assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta, embargos em recurso de revista 8.400 de 93. Embargante Serviço Federal de Processamento de Dados. Embargado Sidney Domingues. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se aqui de embargos do SERPRO contra a decisão proferida pela Egrégia 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do seu recurso de revista, e aqui o recurso
recurso vem trazendo arestos para o confronto de teses, depois de alegar também inexistência de violação do artigo 12 da Lei 5.615 e que o recurso de revista não poderia ter sido conhecido por esse fundamento, de acordo com a jurisprudência desta Corte. O recurso foi admitido, os recursos de embargos, e agora eu passo a análise do seu possível conhecimento. Estou entendendo que o recurso não se presta ao conhecimento. Há também alegação de contrariedade à súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho, e aqui não se configura a hipótese excepcional que, no caso anterior, autorizou o conhecimento. Não houve nenhuma contrariedade ao quadro fático probatório na decisão da turma. E os arestos trazidos a cotejo, eles não se mostram específicos. Ou melhor, alguns eram até específicos, mas se encontram superados pelo aresto que eu transcrevo a folha 12 do meu voto, desta subseção, da lavra de Vossa Excelência, ministro Renato Lacerda Paiva, que adotou exatamente a tese que foi seguida e adotada pela decisão regional, objeto do recurso de revista, razão pela qual a divergência jurisprudencial apresentada está superada pela iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho nos termos do artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Por tudo isso, senhor presidente, eu voto no sentido de não conhecer dos embargos. Doutora Cíntia, por hora a decisão lhe é favorável, não é? Excelência, com poderes nos autos, eu vou pedir o registro da presença. Pois não. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes. Assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 137.700 de 2009. Embargante órgão gestor de mão de obra do Porto Organizado de Santos, embargar José Santos. Também escrita a doutora Cíntia. Ministro José Roberto, com a palavra. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, esse caso é de embargos interpostos pelo órgão gestor de mão de obra, o OGMO, lá de Santos, contra a decisão proferida pela Egrégia 4ª turma desta Corte, que conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante quanto ao tema portuário, aposentadoria espontânea, registro no OGMO, cancelamento, por violação aos artigos 1º, inciso 4º e 170, inciso 8º da Constituição Federal, e deu provimento ao recurso do reclamante, reconhecendo que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção da inscrição no cadastro e registro do trabalhador portuário, julgando, então, procedentes os pedidos iniciais formulados na reclamação trabalhista. Essa matéria, como todos nós sabemos, já foi longamente examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade 395.483/2009, da relatoria do ministro Pedro Paulo Manos, que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal, para, interpretando o artigo 27, parágrafo 3º da Lei 8.630 de 93, então em vigor, que tratava da matéria, firmar o entendimento de que a aposentadoria espontânea do trabalhador avulso não acarreta o seu descredenciamento automático do OGMO. Essa matéria, inclusive, depois foi esclarecida pela legislação posterior, exatamente nesse sentido, ficou clara a matéria, mas o caso é anterior, então ele é regido por esses mesmos dispositivos. Em síntese, nesse aspecto, a decisão da Egrégia Turma está em perfeita consonância com essa decisão do Pleno e eu não conheço dos embargos. Prosseguindo, indenização por dano material, alegação de preclusão e de contrariedade à súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho, matéria processual também pré-questionamento. E aqui, sendo breve, senhor presidente, eu não identifico a possibilidade de conhecimento dos embargos por má aplicação dessa súmula de natureza processual. Os arestos trazidos o aresto trazido a cotejo configura-se também inespecífico, não se reportando as peculiaridades destes autos. Trata do pré-questionamento em abstrato. Finalmente, indenização por dano material,
configuração de ato ilícito e o aresto trazido a cotejo também se mostra inespecífico, preconizando genericamente que não há a falar em reparação por danos morais na hipótese de ausência de conduta abusiva, ato ilícito, não se reportando a questão concreta, ora discutida nos autos, de configuração de conduta ilícita do órgão de gestão, nos casos de cancelamento do cadastro ou registro no mesmo, razão pela qual também considero o aresto inespecífico e o meu voto é no sentido de não conhecer dos embargos por inteiro. Senhores ministros, algum esclarecimento, divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes. Assim se decide. Grata excelência. Pregão. Relator excelentíssima, senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Embargos em recurso de revista 221.640 de 2006. Embargante Gilberto Bravos Bativa. Embargada Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Está inscrita também a doutora Cíntia, com a palavra a ministra Maria Cristina. Eu estou conhecendo dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dando-lhes provimento para reformar o acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de revista da reclamada e, assim, restabelecer o acórdão anteriormente proferido pela colenda 5ª turma, que negou o provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da reclamada. Senhores ministros, esclarecimentos, divergência. Decisão unânime, nós temos o voto da relatora, consignada a presença da doutora Cíntia Roberta Cunha Fernandes pelo embargante. Assim Obrigada, excelência. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 1566 de 2012. Embargante Caixa Econômica Federal, embargado Almirante Gomes. Está inscrita a doutora Gesilda de Moraes de Lacerda Ramalho, com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, é uma decisão da Igreja 3ª Turma e o recurso de embargo é da reclamada. Matéria diz respeito à Caixa Econômica Federal, cargo de confiança, a jornada de 6 horas assegurada em norma interna. E a alteração contratual, a questão da licitude ou ilicitude. No tema, a Igreja Turma ela não conheceu do recurso de vista da reclamada. Eu primeiro destaco que é impertinente a indicação da súmula 287, que não tangencia o fundamento do acordo embargado, qual seja que a norma interna, mediante a qual foi estabelecida a jornada máxima de 6 horas para os cargos gerenciais. Não diz respeito a essa matéria, então é pertinente. Também, tendo que não há que falar em contrariedade à súmula 51.2 do TST, pois a leitura do acordo embargado não se depende efetiva opção do empregado pelo regime de 98. E, por fim, os paradigmas colacionados, no meu modo de ver, não ensejam o conhecimento dos embargos por específicos. O primeiro julgado de folhas 1742 a 45 da 7ª turma, em que aplicado ao gerente regional o artigo 62.2 da CLT, não há qualquer notícia a respeito da existência de norma interna assegurando jornada de 6 horas aos ocupantes do cargo de confiança. E o segundo julgado, que é da 4ª turma, é adotado o entendimento no sentido de que a previsão contida no PCS de 1989, de que a jornada de trabalho dos gerentes seja de 6 horas, não se aplica ao gerente geral de agência, cuja jornada de trabalho está regulada no artigo 62.2 da CLT. E essa particularidade de não aplicação da jornada de 6 horas ao gerente geral de agência e relativa também à aplicação da jornada prevista no PCS de 89 ao gerente geral da agência, não foi examinada pela turma, porque não há qualquer registro no acordo embargado a respeito de eventual enquadramento do reclamante no artigo 62. A turma nada fala sobre o cargo exercido pelo reclamante, nem sobre a aplicação da norma interna de 6 horas ao gerente geral. Então, essa questão, evidentemente, foi examinada, está no acordo regional, mas no acordo da turma não há nenhuma referência nesse sentido. E por isso que, no meu modo de entender, não é específico também, nem este nem o outro que eu fiz referência anteriormente, para o conhecimento. Por isso, minha proposta é não conhecer do recurso, dizendo ainda que eu não posso ir no acordo regional para verificar o cargo exercido e a tese adotada pelo Tribunal Regional, porque trata-se de conhecimento e verificação em relação aos paradigmas trazidos. É meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu apresentei voto divergente. Pois não, ministra Cristina. Vou dar a palavra à doutora Giselda. O tempo regimental. Presidente,
Pois não, ministro. Essa matéria, se me permite, Vossa Excelência, tem sido objeto de vários processos aqui na SDI. Inclusive, eu tenho uma posição semelhante à da ministra Cristina Peduzzi no voto que está sendo discutido. Talvez, eu estou dizendo isso para, se for o caso, poupar a advogada ou de sustentação oral, já que estamos com quórum mínimo, porque essa tese da aplicação do PCS de 89 tem sido discutida em vários casos aqui na SDI. Então, talvez fosse prudente, para só economizarmos tempo hoje, a advogada sustentar quando tiver com quórum mais robusto. Já que é um tema que está sendo discutido, há votos divergentes já, e se não me falha a memória, presidente, ela está com vista regimental, não tenho certeza. Mas se não está com vista regimental, é um assunto que está sendo pendente aqui na SDI, a aplicação do plano de 89, porque é norma interna que teria alterado, teria concedido ao gerente a hora de 6 horas. Há voto vista hoje na sessão sendo devolvido, que foi adiado por conta do quórum. Então, talvez fosse prudente. Há vista regimental hoje na sessão dessa matéria. Eu vou sugerir, então, que a ministra Cristina, que já sinalizou que abriria uma diligência, fique com vista regimental, ministra Cristina, para que essa matéria volte na próxima sessão, já com quórum mais alentado, assegurada a doutora Giselda sustentação oral oportunamente. Porque o ministro Augusto César, presidente, se me permite, o ministro Augusto César tem voto na linha do voto do relator. Então, a SDI está com bastante entendimento diversificado sobre esse tema. Talvez seja prudente aguardarmos a vista regimental. Então, pode ser, ministra Cristina? Eu requeiro, então, vista regimental e trarei, então, na próxima sessão. Já traz. E eu já informo aos colegas que o meu voto divergente está disponível, porque eu sempre entrego pelo meio físico, mas como eu percebi que, em geral, tem se utilizado também o meio virtual para apresentação do voto divergente, eu informo a todos que o meu voto está já no sistema, o meu voto divergente, disponível para a leitura de todos. Então, eu peço vista regimental. Então, ficamos assim, não é, ministro Cláudio? Não, só para registrar, ministro Cristina, que o seu gabinete é muito eficiente, não só manda físico, como disponibiliza eletronicamente também. Nós já o recebemos. Nós é muito bom. Nós já recebemos ontem o voto pela via física. Já o temos. Senhor presidente, só esclarecendo que eu não estou entrando na questão do mérito. Sim, conhecimento. Fico no conhecimento só. Nós estamos essa questão levantada, muito bem levantada. Exatamente, nós estamos no conhecimento. De qualquer forma, então fica suspenso o julgamento em razão de vista regimental da ministra Maria Cristina Peduzzi, assegurada a sustentação oral pela doutora Giselda de Moraes de Lacerda Ramalho oportunamente. É bem assim? Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros. Embargos em recurso de revista 201.000 de 2008. Embargante Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada. Embargado João Gabriel Cordeiro. Com a palavra o relator, inscrita a doutora Shirley Cristiana de Araújo. Senhor presidente, senhores ministros, aqui esse caso se trata da juíza de retratação, programa de desligamento voluntário da Volkswagen. No caso concreto, houve a transcrição no acórdão embargado dos fundamentos do Tribunal Regional, dos quais não se extrai a existência de cláusula coletiva aprovando o programa de desligamento voluntário com quitação geral do contrato de trabalho, razão pela qual não se exerce o juízo de retratação e eu voto no sentido de determinar-se a devolução dos autos à vice-presidência. Senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença da doutora Shirley Cristiano de Araújo. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 216.400 de 2003. Embargantes Luiz Carlos Piassi, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotor Limitada. Embargados os mesmos. Está inscrita a doutora Shirley Cristiano de Araújo, com a palavra o relator. Presidente, senhores ministros, senhora ministra, o caso trata da Volkswagen, do que já temos vários julgados, mas há uma especificidade nesse julgamento, presidente, que é um julgamento, inclusive, bastante antigo pela turma. Eu não estou conhecendo do recurso de embargos quanto ao tema relacionado à aplicação da OJ 270, compensação de valores. Aqui, no caso, por falta de especificidade, considerando que o conhecimento se baseava em julgado oriundo do caso BESC, mas é anterior até mesmo à decisão
do Supremo Tribunal Federal. Ressalto, inclusive, presidente, que houve a supressão de trecho da decisão no acórdão paradigma, o que inviabiliza a possibilidade de conhecimento também por divergência. Trajeto interno, tempo dispendido entre a portaria e o local de trabalho. A meu sentido, não houve contrariedade à súmula 126. A matéria, inclusive, já está pacificada. Eu não estou conhecendo do recurso de embargos, inclusive que a súmula 429 não estabelece, não há indicação pelo regional do tempo de percurso gasto pelo empregado. Cito precedentes, não conheço recurso de embargos. Também não conheço com relação ao tema relativo a minutos que antecedem a jornada de trabalho pela súmula 366. O acordo embargado está em harmonia com a citada súmula e razão pela qual eu não estou conhecendo recurso de embargos. Recurso de embargos interposto pelo reclamante, trajeto interno, tempo dispendido do local de trabalho, determinação de aferição dos minutos à liquidação, a matéria já está devidamente pacificada, entendemos que é possível a decisão determinar a apuração em fase de liquidação, mas no caso específico não houve a demonstração da especificidade. O recurso encontra óbice processual na súmula 296, item 1, razão pela qual dele recurso não conheço. Com relação ao tema reflexo de horas extraordinárias e adicional noturno no descanso semanal remunerado, não houve emissão de tese relacionada à ultratividade norma coletiva, o que também impede o conhecimento do recurso de embargos por essa subseção. Portanto, senhor presidente, de maneira resumida, não conheço de ambos os recursos de embargos interpostos pelas partes. É como voto. Doutora Shirley, pretende sustentar? Apenas só o registro com poderes nos autos. Senhores ministros, algum esclarecimento, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator. Consignada a presença, doutora Shirley Cristiano de Araújo. Assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Embargos em recurso de revista 118.400 de 2007. Embargante Oswaldo Marques Velosa. Embargada Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada. Está inscrita a doutora Shirley Cristiano de Araújo. Com a palavra a ministra relatora. Eu conheço dos embargos por divergência jurisprudencial. No mérito, dou-lhes provimento para afastar a quitação ampla e irrestrita e restabelecer o acórdão regional no tema e, assim, devolver os autos à Egrégia Quinta Turma do TST para que prossiga no exame dos recursos como entender de direito. Doutora Shirley, só o registro. Apenas o registro, que senão Senhores ministros, esclarecimentos, divergência. Decisão unânime, temos o voto da relatora. Consignada a presença, a doutora Shirley Cristiano de Araújo. Pregão. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Embargos em recurso de revista 173.100 de 2001. Embargante Leonildo Bicelli. Embargada Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada. A escritora Shirley Cristiano de Araújo, com a palavra, ministra relatora. Conheço os embargos por divergência jurisprudencial. No mérito, dou-lhes provimento para reformar o acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de revista do reclamado e restabelecendo o acórdão anteriormente proferido pela colenda Quinta Turma, que negou provimento aos agravos de instrumento em recurso de revista de ambas as partes. Doutora Shirley, só o registro, não é? Apenas o registro. Senhores ministros, esclarecimentos, divergência? Decisão unânime, nós temos do voto da relatora, consignada a presença, doutora Shirley Cristiano de Araújo. Pregão. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Agravo embargos em recurso de revista 24.143 de 2016. Agravante, Mineração Corumbaense Reunida S.A., agravada Laura Maria Nunes Martins. O agravo, ministra Maria Cristina, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou negando o provimento ao agravo regimental e o acórdão, a decisão embargada da presidência da Egrégia Quarta Turma, que negou seguimento aos embargos. Eu transcrevo a decisão e acrescento que a indicação de ofensa
a dispositivo da Constituição não se enquadra entre hipótese de admissibilidade de embargos. E digo que, acolhendo a SDI 1, já consolidou o entendimento de que não tem validade as cláusulas coletivas que alteraram a natureza salarial da remuneração das horas de itinerário, de maneira a convertê-las em verbas indenizatórias e excluir os reflexos das horas extras sobre as demais verbas. Se extrapolar a jornada normal de trabalho, é devido o adicional por trabalho extra ante a existência de norma cogente expressa no artigo 7º, inciso 16 da Constituição da República. E eu transcrevo acórdãos da SDI 1 e vários no mesmo sentido. Por isso que eu estou aplicando, para negar provimento ao agravo regimental, o óbice do artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora, consignada a presença do Dr. Newton da Silva Correia. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo embargos em recurso de revista 1049 de 2011. Agravante José Varley de Souza, agravado Fundação dos Economiários Federais e Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o relator. Pois não. A decisão da 22ª turma, que aplicou aí a súmula 294 e declarou a prescrição da pretensão do reclamante. O tema é Caixa Econômica Federal, o complemento temporário variável de ajuste de mercado, remuneração diferenciada de cargos em comissão, classificação de mercado, pretensão de diferença por isonomia. Aplicou, então, a prescrição total. Em primeiro lugar, eu destaco que a contrariedade à súmula 294, apontada no recurso de embargos, não foi renovada no agravo. E a contrariedade à súmula 422, apontada no agravo, é inovatória. Trocou aí as súmulas. No outro giro, a indicação de ofensa a dispositivos da Constituição Federal e de lei não propicia o conhecimento do recurso de embargos, e os julgados que são trazidos, dois, um da 4ª turma e um da 6ª turma, são inespecíficos. A teor da súmula 296. Eu nego o provimento ao agravo. Senhores ministros, decisão unânime, nos termos do voto do relator, consignada a presença da doutora Giselda de Moraes de Lacerda Ramalho. Nosso presidente acabou de chegar, eu, com muita satisfação, passo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço ao ministro Renato, que sempre, todos os dias, me presta um socorro. Esse foi o primeiro de hoje, né? Vamos dar sequência, não sem antes saudar senhoras e senhores ministros, senhores digníssima representante do Ministério Público, advogados, dizer que a minha ausência até aqui foi em razão de estar abrindo o 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e fomento à aprendizagem, que se realiza aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Tivemos o prestígio da presença de Sua Excelência, o senhor Ministro da Justiça, doutor Luciano Frota, representando o ministro-presidente do Conselho Nacional de Justiça e muitas outras autoridades. E esse seminário, como se sabe, integra ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Fomento à Aprendizagem, que tem como coordenadora a nobre ministra Cátia Arruda, e não pude me afastar de lá, senão agora, quando encerrou a solenidade de abertura. Mas era para justificar, e vamos prosseguir, apregou isso, o próximo processo em condições de ser julgado. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Visitor excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Agravo embargos em recurso de revista 930 de 2010. Agravante Wellerson Porto Ruas e agravado Banco do Brasil S.A. O julgamento desse processo foi suspenso em razão do pedido da vista regimental do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo. Tem a palavra o nobre ministro Caputo Bastos. Presidente, colegas. Esse feito, o ministro Caputo só permite, esse feito, com quanto tenha tramitado
em segredo de justiça, mas o julgamento, independentemente disso, o julgamento é realizado em sessão pública. Eu deixo essa orientação nas notas para evitar a compreensão de que se equivocou, mas é assim mesmo. Tem a palavra o ministro Caputo. Presidente, resumidamente aqui, trata os autos de agravo interposto contra respeitável despacho da Lavra de Vossa Excelência, presidente, por meio do qual foi negado seguimento ao recurso de embargos do autor. E eu transcrevo esta decisão. O reclamante interpõe recurso de agravo em que sustenta que há contrariedade à súmula 124 e ao AJ 257, da SBDI 1. O ministro relator votou no sentido de negar provimento ao agravo, adotou o fundamento de que, no recurso de revista, na parte que trata do divisor do bancário, o reclamante esclarece ao final da sua peça processual que, aspas, não restam dúvidas de que o apelo se viabiliza pela linha A do artigo 896 da CLT diante da divergência jurisprudencial colacionada, fecha aspas, delimitando a fundamentação de sua insurgência recursal. A turma não conheceu do recurso de revista, por considerar que os arestos transcritos para confronto de tese eram inservíveis ante a ausência da fonte de publicação. Pedi vista regimental, transcrevo a decisão do egrégio Tribunal Regional. No recurso de revista, o reclamante alegou que estava sujeito à jornada de 6 horas e os instrumentos normativos relativos aos bancários, constantes dos autos, aspas, dispõem que as horas extras devem refletir nos repousos semanais remunerados, inclusive sábados e feriados, fecho aspas, de forma que o salário hora deve ser calculado com o divisor 150, e indicou o dissenso pretoriano para motivar a admissibilidade do seu recurso. O recurso não foi conhecido, sob fundamento de que os arestos, repito, são inservíveis ao fim colimado, pois não informam a fonte oficial e o repositório autorizado. Ou registro ainda que o segundo aresto é oriundo de turma desse tribunal, o que não atende à linha A do 896. Conforme constou do despacho agravado, o embargante não amparou o seu recurso de revista em contrariedade à súmula 124. Logo, não há que se falar em inobservância à orientação jurisprudencial 257. Por essas razões, senhor presidente e eminentes colegas, eu estou acompanhando o ministro relator para também negar provimento ao agravo. Está bem. Indago se há alguma divergência. De acordo. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento, registrando a presença ilustre do doutor Moisés Volt, que patrocina a empresa agravada. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira, vistor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo embargos em recurso de revista 3.433 de 2010. Tem a palavra o nobre ministro Renato Paiva. Senhor presidente, aqui se trata de prescrição da Caixa Econômica Federal, jornada de 6 horas assegurada por plano de cargos e salários para empregados comissionistas, advento do novo plano de cargos e salários, alteração da jornada. Não obstante, já temos mais ou menos um encaminhamento na matéria de fundo. Ocorre que, neste caso, de fato, não vejo possibilidade de conhecimento, de divergência, de modo que estou acompanhando Vossa Excelência no sentido de negar provimento ao agravo regimental, distribuir aos senhores ministros meu voto em 17 de outubro. É como voto. Também. Nega provimento. Ministro Caputo Bastos, como vota? Estou acompanhando, Vossa Excelência, ministro. Está acompanhando? A divergência é do ministro Freire Pimenta. Eminente ministro Márcio Rico, como vota? Eu estou votando na mesma linha do ministro Renato, ele acompanha o relator. Acompanha o relator. Sim, na linha da divergência. Ministro Hugo Schoimer. Eu peço vênia a relator, que é Vossa Excelência, para acompanhar a divergência. Eminente ministro Cláudio Brandão. Eu peço vista em mesa, presidente, por favor. Vista em mesa ao nobre ministro Cláudio. Agora eu lembrei do caso. A ministra Cristina já votou com o relator. Isso. Quem não participa aqui é o ministro Breno, porque o ministro Ives também já votou. Vista em mesa ao ministro Cláudio, apregou-se o próximo.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que desistiu da vista. Embargos em recurso de revista 1394 de 2013. Senhoras e senhores ministros, eu reitero o meu voto e vou apenas, porque já tem algum tempo, vou ler a emenda só para esclarecer e consignar nas notas. A licença maternidade de 180 dias, extensão à servidora pública seletista, lei complementar 1054 de 2008 do Estado de São Paulo, o princípio da isonomia. O artigo 4º da lei complementar 1054 de 2008 do Estado de São Paulo, ao se referir à extensão da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, expressamente dispõe que, aspas, o disposto no artigo 1º desta lei complementar aplica-se 1. Aos servidores da administração direta e das autarquias submetidas ao regime estatutário. Resta clara, portanto, a intenção do legislador em conferir o benefício exclusivamente às servidoras estatutárias. Entendimento diverso, além de contrariar a referida norma, importa em violação ao princípio da legalidade, ao qual a administração pública está vinculada e implica na criação de regime jurídico híbrido. De fato, o princípio da isonomia pressupõe justamente o tratamento igual aos iguais e o que não se verifica quando se trata de regimes jurídicos distintos, como é o caso. Em conclusão, estou conhecendo, conquanto esteja... Aliás, estou conhecendo do recurso que é da ente estatal, conhecendo e lhe dando provimento para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal e no que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação do período de licença maternidade de 120 para 180 dias. Então, é esse o voto que reafirmo, porque o nobre ministro Agra desistiu da vista regimental. E submeto às considerações. Há alguma divergência? De acordo. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Sim, tem mais? Vamos seguir, conforme essa sequência aqui, definida. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo em embargos em recurso de revista 310 de 2012. Tem a palavra o nobre ministro Renato Paiva. Senhor presidente, também já encaminhei a Vossas Excelências cópia do meu voto. Neste caso, respeitosamente, um voto divergente. Trata-se de responsabilidade civil do empregador, acidente de trabalho e morte do empregado, indenização por dano moral e material, culpa exclusiva da vítima, registrada no acordo do TRT, contrariedade à súmula 126. Eu estou aqui, resumidamente, dizendo o seguinte. Da leitura do acórdão regional, transcrito no acordo da turma, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho concluiu expressamente pela caracterização da culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso. Note-se que o Tribunal Regional consignou que a reclamada não agiu com culpa, de modo omisso ou negligente no sinistro que vitimou o de cujos. Pelo contrário, a culpa foi exclusivamente da vítima por sua conduta negligente, que o de cujos era a pessoa responsável pela sinalização do trator no dia do acidente, que de forma imprudente aproximou-se de cabeça baixa, segundo a prova oral produzida, da parte de trás do trator compactador, que estava movimentando a 5 km por hora de ré, em ângulo fora da visão do motorista, também chamado ponto cego. Há que se destacar também as declarações da engenheira civil, acima mencionado, que por diversas vezes chamou a atenção do senhor José Genesi pelo hábito de subir no trator em movimento,
que o destaque do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em síntese, assinou com a culpa exclusiva da vítima pelo evento que culminou com a sua morte. Decisão mantida pela Vara Criminal do Tribunal do Júri de São Sebastião. A leitura do acórdão regional também demonstra que o tribunal fundamentou sua conclusão com base em diversas provas dos autos, depoimentos prestados, inquérito policial, testemunhas do reclamado, pelo trabalhador que operava a máquina no momento do acidente, conclusões do laudo pericial, convicção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, titular da ação penal pública. E, por outro lado, verifica que a segunda turma afastou a culpa exclusiva da vítima ante o exame exclusivo do laudo pericial, o que se infere do seguinte trecho do acórdão embargado, aspas, preliminarmente, é importante esclarecer que, ante as premissas fáticas consignadas no acórdão recorrido, a conclusão do Tribunal Regional que houve culpa exclusiva da vítima no acidente que vitimou o ex-empregado não pode prosperar. Com efeito, o trecho do laudo pericial transcrito na decisão demonstra que, ainda que não tenha sido a única causa, a ausência de alarme sonoro de ré e de retrovisor no trator compactador é fato que contribuiu para o acidente, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Todavia, o Tribunal Regional, ao analisar em embargos de declaração o mesmo trecho do laudo pericial, entendeu que a inexistência do espelho retrovisor e do aviso sonoro no maquinário compactador não seria capaz de alterar sua conclusão de culpa exclusiva da vítima ante o depoimento prestado pela testemunha da reclamada, a engenheira responsável. Nesse contexto, eu vislumbro contrariedade à súmula 123 pela segunda turma, e de modo que eu estaria votando no sentido, acompanhando a divergência, já uma divergência, me parece, não é? Sim, da ministra Cristina. No sentido de dar provimento ao agravo regimental para terminar o processamento do recurso de embargos por contrariedade à súmula 126. É como voto. Acompanha, nobre relator. Vamos tomar voto. Senhor presidente, só para facilitar os nossos trabalhos, se for o caso, se ninguém mais antigo pretender, eu gostaria de pedir vista regimental. Esse caso foi da segunda turma. Está bem. Então, está bem, ministro. Vossa Excelência. O ministro relator deseja acrescentar algo? Não, senhor presidente, não, gostaria. A questão toda diz respeito, só para consignar em notas para o ministro Zé Roberto, exatamente o ministro Renato enfatizou no seu voto, e por isso compreendi de maneira diversa e respeitosamente que não haveria contrariedade à súmula 126, porque está consignado que o trator não possuía um equipamento obrigatório, que era exatamente a sirene, um apito, uma campainha que toca exatamente bem alto para as pessoas que estarem próximas a ele ouvirem. É fato que o reclamante se aproximou de cabeça baixa, mas é fato também que não possui equipamento. Por isso, entendi que os fatos estão consignados no acórdão regional e, por isso, a egrégia turma não contrariou a súmula 126. Por isso, presidente, só peço para consignar em notas. Aqui há um debate em torno da contrariedade à súmula 126. Então, eu proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Freire Pimenta. Sim, com notas, por favor. Sim. A Secretaria encaminhará notas degravadas ao ministro Pimenta de tudo quanto já foi discutido no julgamento deste feito aqui na STI. Pois não, muito obrigado. Presidente, se quiser retornar à vista em mesa, pode fazê-lo. Se quiser retornar, que eu estou com vista em mesa, pode fazê-lo. Sim. Então, apregou-se esse de que tem vista em mesa o ministro Cláudio Brandão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Agravo embargos em recurso de revista 3.433 de 2010. Tem a palavra o ministro Cláudio. Presidente, esse caso eu vou requerer vista regimental e até vou explicar aos colegas. Hoje, mais cedo, houve um caso envolvendo este tema que ficou com vista regimental da ministra Cristina Peduzzi e já um outro anteriormente, o ministro Márcio Eurico. Aqui, aparentemente, a questão seria processual, mas a turma firmou a tese com base no 294 por entender que não havia previsão em lei a jornada do gerente da Caixa Econômica Federal. Evidentemente, se a subseção, no julgamento de mérito dos casos que estão com vista regimental, entender de maneira diversa, obviamente que nesse caso aqui haveria contrariedade à súmula 294.
Por isso que, embora os casos anteriores não estejam com vista regimental para mim, mas como isso Marcelo já votou, se não me falha a memória neste caso, eu então peço vista regimental, presidente, por gentileza. Obrigado. Está bem, ministro Cláudio Brandão. Proclamo que o julgamento desse feito fica adiado, em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Cláudio Brandão. Vossa Excelência quer notas? Não precisa, presidente. Notas agravadas ao ministro Cláudio Brandão. Okay, aqui já tem voto do ministro Ives, da ministra Cristina, do ministro Renato, que está aqui no sistema, de modo que pode facilitar o estudo do ministro Cláudio. Tem voto? Sim. Então, está suspenso o julgamento desse feito. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Vistor excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros. Agravo regimental, embargos em agravo e recurso de revista 117.900 de 2009. Caso de voto vencido, mas... Tem a palavra o nobre ministro Breno Medeiros. Senhor presidente, senhores ministros, a questão posta nestes autos e que foi suscitada aqui pelo relator é de que a matéria estaria no voto divergente. E eu venho citando aqui a questão do acordo da quarta turma e esclareço que a tese jurídica prevalecente no regional partiu da premissa fática de que o reclamante era a autoridade máxima da agência, gerente de agência. Tal premissa constou de ambos os votos, o vencido e o prevalente. Assim, os aspectos fáticos emanados do voto vencido não confrontam com o contorno fático estabelecido no voto prevalente, qual seja, de ser o reclamante a autoridade máxima da agência, gozando de fidúcia especial, e esta foi a mesma premissa considerada no acórdão embargado. Então, a revisão do julgado ordinário pela quarta turma desse Tribunal Superior, portanto, ateve-se aos fatos delineados pelo regional, onde deles não se erigiu divergência alguma, razão pela qual eu não vislumbro contrariedade à súmula 126. Eu também, prosseguindo no exame dos pressupostos intrínsecos do recurso ao exame, eu coloco que o aresto transcrito para o embate de teses, por sua vez, reflete particularidade fática distinta, em que o exame dos depoimentos transcritos envolvia sua interpretação acerca da vocação religiosa do empregado, que não se assemelha ao caso dos autos, não sendo certo que a decisão embargada se assentou também na prova documental consignada no julgado regional, óbice da súmula 2961. Os demais arestos constituem vedada em inovação recursal. Por fim, a invocação de dispositivos de lei não empolga o recurso de embargos, razão pela qual, com todas as vênias, eu proponho não provimento do agravo regimental. Ministro Breno nega provimento. Tomo votos. Senhor presidente, pois não? Como esse processo estava na planilha, eu não expus meus fundamentos ainda. Esse voto estava lá na planilha e foi pedido vista. Então, eu não fiz nenhuma sustentação do voto. Se Vossa Excelência me permitir, só fazer um resumo. Tem a palavra, Vossa Excelência. O caso até parece simples, mas ele tem uma importância. Por quê? Porque esse é um acordo da quarta região em que são consignados separadamente os votos dos desembargadores. Aqui, o voto da desembargadora relatora, ela reconhecia o enquadramento do reclamante no artigo 62, transcrevendo depoimentos, fazendo toda uma referência à prova. O que a turma fez? A turma exclusivamente, eu digo exclusivamente, se ateve no voto vencido. E esse voto da relatora no Tribunal Regional foi vencido. Há outros 2 votos que prevaleceram, entendendo que não se aplica o artigo 62 no caso do reclamante gerente bancário. Muito bem. Aí a turma exclusivamente, inclusive transcrevendo os depoimentos, etc., se ateve nos fundamentos do voto vencido. Este é o aspecto que vem ao exame agora. E eu entendo aqui que, nesse caso, não pode fazer isso, porque esses elementos eles não prevalecem. Prevalecem os dos votos vencedores. Nos votos vencedores, há diversas teses. A referência, primeiro, que não se aplica o artigo 62 aos bancários, que ele era a autoridade máxima, mas há mais elementos de prova, mais elementos fatos, que são trazidos nos votos
que vencedores pelo Tribunal Regional. Então, o que eu estou dizendo aqui é exatamente que não pode fazer isso, que tem que examinar os fundamentos, os fatos e as provas que são trazidos nos votos que foram vencedores. Então, por isso que eu verifico aqui contrariedade à súmula 126. Se nós formos adiante e provendo agravo regimental, eu não estou examinando aqui se enquadra ou não enquadra o artigo 62. Eu estou determinando o retorno dos autos à turma para que a turma examine com base nos votos vencedores, só isso. Eu não estou dizendo se é ou não é autoridade máxima, em nenhum momento. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu apenas estou dizendo que a turma não pode se basear única e exclusivamente no voto vencido. Ela tem que examinar os fundamentos fáticos trazidos nos votos vencedores. Só isso que eu estou fazendo. E eu estou vislumbrando, então, a contrariedade da súmula 126, provimento do agravo regimental, para processar os embargos e depois, evidentemente, nos embargos, apenas determinando o retorno para a turma se ater ao exame dessa controvérsia nos fundamentos trazidos dos votos vencedores. Era isso, presidente. Muito obrigado. Está bem, ministro Hugo. Eu estou só fazendo uma pesquisa aqui muito rápida nos autos e, de fato, parece que esse julgamento se deu antes mesmo de 11 de novembro do ano passado. E, aliás, antes de 2015, antes do Código de Processo Civil de 2015, que traz uma orientação... de fato, foi julgado em 2012. Eu estava pensando aqui na ideia do 2012, mas o voto vencido pode ser considerado, mas a partir, então, daquela ocasião, e que foi o que a turma fez. Mas aí a questão ali é de fato. Era só para eu me situar aqui, ali, essa polêmica. Ministro Breno... Senhor presidente, só deixar bem claro essa questão. A única divergência que nós temos é que o ministro Hugo entende que a tese está unicamente no voto vencido e eu entendo que o voto vencedor consagrou a tese. Então, não é nem saber se está no voto vencido. Eu, lendo o voto, eu entendi, o acordo, entendi que estava no voto vencedor e aí não há mudança. Está bem. Senhor presidente, Ministro Pimenta. Só para facilitar, se for o caso, Vossa Excelência vai pretender colher os votos. Mas a questão, como vimos pelas brilhantes exposições, tanto do eminente vistor quanto do relator, é sutil, é uma questão de valoração realmente do teor dos votos, vencedor e vencido. Se ninguém mais antigo pretender, eu pretendo pedir vista regimental. Invoco os mais antigos. Ministro, Vossa Excelência ficará com o voto. Pois não, peço vista, então, com notas degravadas, por favor. Então, proclamo que, após o voto de vista do nobre ministro Breno, divergente ao do ministro relator, o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Freire Pimenta. Pregou isso próximo. Senhor presidente, pela ordem, pois não, ministro Márcio. Notas degravadas também para mim, por gentileza. Notas degravadas ao nobre ministro Pimenta e ao nobre ministro Márcio Rico. Cláudio Brandão também. E ministro Cláudio Brandão, para todos nós, para todos os membros da sessão. Obrigado. Eu também já fiz uma anotação aqui nessa. Apregou isso próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Embargos em recurso de revista 6.621 de 2012. O julgamento desse processo foi suspenso após registrados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga, João Oresta Lazen, Caputo Bastos e Alberto Bresciani, no sentido de conhecer e dar provimento parcial aos embargos para restabelecer a decisão regional, condenou a reclamada indenização por dano moral. E do excelentíssimo senhor ministro Márcio Rico, no sentido de conhecer dos embargos e, no mérito, negar-lhes provimento. Muito bem. Tem a palavra o nobre ministro Breno Medeiros, que traz esse feito hoje em vista regimental. Senhor presidente, senhores ministros, o ministro relator parte da premissa de que, eu abro aspas aqui, o empregador procedeu à dispensa por justa causa do reclamante, a qual foi revertida em juízo em dispensa imotivada, em razão da ausência de provas a comprovar a prática de furto de ferramentas. Concluindo que, no caso de imputação de ato de improbidade, sem que este seja comprovado em juízo, presume-se ofensa à honra e à imagem do empregado, configurando abuso do direito do empregador. A divergência erigida pelo excelentíssimo ministro Márcio segue
a ressalva posta pelo excelentíssimo ministro João Oreste Dallazen, no sentido de que não se pode reconhecer automaticamente o dano moral em face da reversão da justa causa, mantendo o voto da 8ª turma. O excelentíssimo ministro Caputo Bastos acompanhou o relator em vista regimental convergente ao fundamento de que, ao não se confirmar a alegação de improbidade, como na presente hipótese, há a presunção de que ocorreu a ofensa à honra e à imagem. Pois bem, aqui verificando o acórdão da turma, vejo que ela excluiu da condenação a indenização por danos morais. Aí o importante é o fundamento que, todavia, entendo que é simples instauração de procedimento administrativo, mesmo que irregular, e ainda que no momento no qual o reclamante ou o empregado estava cometido de doença mental grave, por si só não caracteriza ato ilícito. Tampouco mostra-se apto a ensejar abalo na esfera moral do empregador, sobretudo no caso vertente no qual os fatos imputados ao empregado sequer restarem infirmados. Veja-se, não se está falando aqui de improbidade, em momento algum. A decisão da turma ela não fala em reversão por improbidade, mas porque não houve a instauração regular do procedimento administrativo. Então, a causa de pedir é diversa da hora examinada. O dano moral ali debatido decorria da simples instauração do procedimento administrativo, mesmo que irregular, e ainda que no momento no qual o empregado estava acometido por doença mental grave. Não se discutindo, pois, a causa de pedir relativa à reversão da justa causa em juízo, tampouco ato de improbidade. Nesse contexto, os arestos transcritos para comprovação de dissenso revelam-se inespecíficos, pois não refletem o mesmo fundamento do pedido, irregularidade do procedimento administrativo que precedeu a justa causa. Aqui eu falo da invocação dos artigos, também não empolga. Por esses fundamentos, eu proponho não conhecimento do recurso dos embargos. Caso superado, eu prossigo no exame e estabeleço que é pacífico nessa corte o entendimento de que a reversão da justa causa em juízo não enseja por si só reparação. E não se desconhece que essa subseção vem sinalizando que a hipótese em que a justa causa revertida decorra do suposto de ato de improbidade implica, ao contrário, ofensa à honra e imagem. Porém, entendo que tal exceção somente se aplica quando o ato de improbidade tenha sido afastado objetivamente em juízo, que não é o caso dos autos, em que o pedido se assenta na irregularidade do procedimento administrativo para aplicação de justa causa. Então, eu acompanho a divergência, mas por esses fundamentos. E em caso de conhecimento, Vossa Excelência nega? Nego. Está bem, então vamos prosseguir tomando votos. Nobre ministro Freire Pimenta. Pois não, senhor presidente. Pedindo vênia a divergência, eu estou acompanhando o relator. Parece que até já houve voto do ministro Dallazen, né? Só para colaborar. Ele registrou o voto. O ministro Dallazen votou com o relator que conhece e provê. Eu estou acompanhando o relator pedindo vênia a divergência. Está bem. Ministro Hugo. Eu também peço vênia a divergência, acompanho o relator. Inclusive, há uma vista regimental do ministro Caputo Bastos, que traz um voto alentado também, no sentido de convergente com o relator. É o meu voto. Ministro Cláudio Brandão. Também eu, senhor presidente, embora reconheçamos que a justa causa, por si só revertida, não provoque dano extrapatrimonial, a nossa jurisprudência tem encaminhado no sentido de reconhecer o dano quando se trata de ato de improbidade. Por isso, com a vênia da divergência, eu sigo com o ministro relator. Eminente ministro Renato Paiva. Presidente, eu colho da fundamentação da decisão que a decisão de demissão do autor ocorreu em decorrência da falta grave por lhe praticada, consistente em ameaças, agressões aos funcionários da agência e clientes, denúncias infundadas, difamações contra o banco e concorrência desleal. E consta também no acórdão que esses fatos não foram infirmados. A justa causa foi afastada porque não observado o regular contraditório no processo administrativo. Então, a meu juízo, esta é uma particularidade que afasta a aplicação da nossa regra geral.
Nós temos uma jurisprudência no sentido de que a imputação de ato de improbidade, em princípio, acarreta dano moral in re ipsa, porque abala a dignidade da pessoa humana, na hipótese, naturalmente, de não provada. Mas aqui é uma situação totalmente diferente. O que se diz, inclusive, é que, à época dos fatos, o reclamante estava acometido de doença mental grave. Então, é uma situação gravíssima, não se discute se ele praticou ou não esses fatos, não foram firmados. O que se discute é que, na época, ele já era portador, aliás, pela própria tipicidade aqui, já se verifica que é uma pessoa desequilibrada. Então, neste caso específico, eu penso que não é possível aplicar a regra geral. E, exatamente pela especificidade, não vejo como admitir conhecer o recurso por divergência. Teríamos que ter um aresto específico que tratasse de uma situação semelhante. De modo que eu não conheço, e, se conhecido, eu estaria negando o provimento. É como voto. Bem, a ministra Cristina não compõe o quórum. A ministra Cristina já estava ali para me socorrer se eu não tivesse anotação. Agradeço, ministra Cristina. Falta-me votar. Eu, frente a essas particularidades e que acaba de ser diria assim, explicitadas pelo ministro Renato, eu vou pedir vênia ao relator e à corrente que o acompanha para também não conhecer do recurso. E proclamo que, por maioria de votos, a Igreja SDI conheceu e deu provimento ao recurso de embargos para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que condenou a reclamada em indenização por dano moral. Vencidos, senhores ministros Márcio Eurico Amaro, Breno Medeiros, Renato Paiva, Brito Pereira, que dele não conhecia. Ministro Breno juntará voto? Isso. Ministro Breno Medeiros juntará voto. Ministro Márcio Eurico também? Sim, senhor presidente. Eu conheci dos embargos, mas neguei provimento. Retificando que quem não conhecia era o ministro Breno, ministro Renato, ministro Brito Pereira. O ministro Márcio Eurico conhecia e negava provimento. Esse ficou vencido apenas no mérito. O ministro Márcio Eurico também junta voto, e eu e o ministro Renato aderimos ao voto do nobre ministro Breno Medeiros. E assim, portanto, se decide. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Vistor, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 942 de 2010. Tem a palavra do ministro Pimenta. Senhor presidente, eu tive uma certa dúvida quando que me levou a pedir a vista regimental. A matéria foi objeto daquela arguição de inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 8.630 de 93, mas eu constatei, na minha vista, que não houve declaração da inconstitucionalidade, mas sim interpretação conforme a Constituição, no acórdão da lavra do ministro Pedro Paulo Manos. Por esse motivo, me parece que aqui há razões para acompanhar a fundamentação bem desenvolvida do eminente relator, e o meu voto é convergente. Quanto ao mérito, porque a minha dúvida era quanto ao mérito. Estamos conhecendo todos, por divergência, e estou acompanhando o relator para negar provimento. Bom, até aqui não há divergência, e eu indago se há alguma divergência quanto a esse voto proferido pelo nobre ministro Cláudio Brandão e agora acompanhado pelo ministro Pimenta. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Senhoras e senhores ministros, faltam apenas 3 vistas, então vamos prosseguir. Apregou-se o próximo.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos, agravo em embargos em recurso de revista 95.700 de 2009. Está bem. Ministro Cláudio, com a palavra. Com o relator, presidente. Alguma divergência? Não havendo, assim, a divergência apenas do ministro Alexandre Agra, que nega provimento. Então, proclamo que a STI, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo dos termos do voto proferido pelo ministro relator Hugo Scheuermann. Ministro Breno, está querendo falar. Também, tem a palavra, Vossa Excelência. Eu acompanho a divergência também. Então, pois é, prossigo na proclamação. Julgou-se nos termos do voto do nobre ministro relator, Hugo Scheuermann, vencido os nobres ministros Alexandre Agra e Breno Medeiros, que a ele negava provimento. Muito bem, mas o ministro Hugo precisa se ausentar. Tem algum... Está bem, ministro Hugo. Eu sei que Vossa Excelência precisa mesmo, não haverá problema de número. Vamos, então, apregoar o processo que falta julgar. Prego-se. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 10.085 de 2013. O julgamento desse processo foi suspenso em razão de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte, que desistiu da vista, após registrado o voto do excelentíssimo senhor ministro relator, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos, e do excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazen, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Não participa do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Aqui vamos tomar votos. A hipótese é, como se vê, horas extras reconhecidas judicialmente em ação trabalhista anterior, alteração da jornada pelo empregador, supressão de horas extras, súmula 291. O ministro, quem vota primeiro agora é o nobre ministro Cláudio Brandão, que tem a palavra. Presidente, com a havendo divergência, voto com o ministro relator, a precedentes da SDI citados no voto de Sua Excelência. Está bem. Ministro Breno Medeiros. Com o relator, senhor presidente. Eminente ministro Renato. Senhor presidente, a STI já afirmou posicionamento na linha do relator e apenas, como há uma divergência, apenas faço ressalva de entendimento. Então, com o relator, com ressalva de entendimento. A secretaria consignará a ressalva de Vossa Excelência. Ao ministro Caputo Bastos. Presidente, eu também já tive a oportunidade de apresentar voto divergente, mas essa egrégia STI já classificou o tema. Eu também acompanho o eminente relator com ressalva. Está bem. Ministro, a secretaria consignará a ressalva de Vossa Excelência. Eminente ministro Márcio Rico. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente, por ter sido a matéria já assim pacificada. Sim. Eminente ministro Freire Pimenta. Da mesma forma, senhor presidente, pedindo vênia a divergência, acompanho o relator. A nobre ministra Cristina não compõe o quórum neste feito e falta-me votar. Eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. E proclamo que, por maioria de votos, a SDI conheceu dos embargos por divergência e, no mérito, deu-lhes provimento para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, vencido o nobre ministro João Orestes Dallazen, que conhecia, mas lhe negava provimento. Senhor presidente. Pois não. Eu posso incluir o voto divergente, as razões de voto divergente do ministro... Vossa Excelência vai incluir o voto divergente? É, porque ele teria Sim. Vossa Excelência poderá fazê-lo. Ele teria fazê-lo. Estou redigindo uma proposta ao regimento interno, mas já mandei à Comissão do Regimento Interno algumas propostas de atualização do regimento, inclusive sobre o famigerado artigo 140, ministro Pimenta. Mas esse não houve tempo, mas eu estou já preparando umas notas para ver se propõe ao regimento interno, mas eu gostaria de conversar sobre isso na reunião do dia 7 de novembro, que nós teremos a reunião 7 de novembro, para ver se nós consertamos uma ideia para que o voto divergente seja um capítulo do acórdão. Então, eu estou pensando nisso.
mas vamos conversar sobre esse assunto. Como é uma pauta aberta, eu espero levar no dia e distribuir já. Muito bem, então... Senhor presidente, pois não, ministro, pela ordem, ministro Pimenta. Espero que ainda esteja em tempo. No caso de uma vista regimental da minha lavra, que eu acompanhei, eu convergi com o ministro Cláudio Brandão, eu me esqueci de pedir a juntada do voto convergente. Seria possível fazer esse acréscimo? Qual é ele, ministro? É o ERR 942-40-2010. Só a juntada de voto convergente, por favor. Vamos apregoar. Vamos apregoar. Já foi julgado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, embargos e recurso de revista 942 de 2010. Chamo esse feito à ordem apenas e tão somente para consignar que o nobre ministro Freire Pimenta juntará voto convergente ao do nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. Algo mais? Bom, não havendo mais nenhum processo em condições de julgamento, e declaro encerrada a sessão. E o Sessão TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.